Olá, boa noite. Meu nome é Rafael e eu estou aqui mais uma vez com vocês, reunido nessa noite de estudos, esse bate-papo espiritual, para que a gente possa, através do nosso debate, o nosso bate-papo, conversar um pouco e discutir um pouco mais sobre essa jornada espiritual que estamos envolvidos cada vez mais. E hoje, o tema de hoje escolhido é justamente a verdade, vós sois deuses, dita por Jesus, pelo Siddhartha Gautama, que é o Buda, Lao Tse e tantos outros mestres espirituais, e, é, Moji também, né? Enfim, muitos mestres espirituais contemporâneos e anteriores a nós transmitiram essa verdade para a gente de forma simples e direta. Vós sois deuses, né? Tudo que eu posso fazer, vós podeis fazer, fazerdes e muito mais, né? E agora? O que a gente faz com isso? Eu sou Deus. E agora? O que eu faço com isso? Bom, como é de praxe, eu sempre trago um spoilerzinho do decorrer do estudo, do bate-papo, né? É, na vida, o que vai mudar na vida e o que não vai mudar na vida de quem descobriu essa verdade interior da sua identidade interior. Muda tudo e não muda nada. Por que as duas coisas, né? Você me perguntaria, por quê? Muda tudo e não muda nada. Tudo junto misturado. Porque se já era essa identidade sua, já era desde antes de você se entender, se conhecer como gente, se perceber como um ser pensante, racional, consciente de si mesmo. Isso já é muito antes, porque tudo é Deus. Não existe outra coisa que não seja Deus. Tudo é Deus. Para quem veio, quem estudou com Hélio Couto, quem estudou com Gualberto, quem estudou com Moji, Yogananda, é, enfim, eu não lembro o nome dos outros, aliás, eu não sei pronunciar direito, então fica aí os outros professores aí, Buda, Jesus, todos eles disseram essa mesma coisa, vai ser os deuses. E aí, o que a gente faz com isso? O que muda na nossa vida nesse momento? Nada, absolutamente nada. Por quê? Toda a divindade, todo o potencial de luz, potencial de benevolência, de amor, de caridade, de tudo isso já está dentro do nosso ser, já é parte do nosso ser. Toda essa divindade, toda essa onipotência, essa onipresença, essa onisciência. Mas, como a gente nunca experimentou nenhuma dessas atribuições do nosso próprio ser, a gente não sabe o que fazer com isso ou como é que é isso. Isso tem uma importância muito grande para a gente. A experimentação, principalmente quem está no caminho espiritual, a experimentação. Quando a gente está no início do caminho espiritual, a experimentação se dá por meio do que dá certo, do que não dá certo, do que me faz bem, do que não me faz bem. E, principalmente ali bem no iniciozinho, onde a gente ainda está imerso em muita dualidade, isso é muito importante para a gente ter esse parâmetro, né? Que está fazendo bem, do que não está fazendo bem, como a gente está se sentindo, como a gente está elaborando as coisas que vêm para a gente, né? Mesmo porque no início do caminho espiritual, essa jornada ela não é baseada 100% na verdade. Ela é baseada em interpretações da verdade, que são diferentes de sentir a verdade, experimentar a verdade. Tem uma diferença enorme, um hiato aí de separação gigantesco entre conhecer a verdade
só superficialmente, né, que como isso é dito, né, que é a verdade onde você decora, onde você simplesmente grava na sua mente ali, mas nunca experimentou de fato como é essa verdade. Tanto é que a gente percebe que uma pessoa que ainda está nesse estágio, ela ainda está imersa no que a gente chama de dualidade. Dualidade é um conceito humano de bem e de mal, de mais, de menos, de sim, de não, onde separa as coisas, onde o ser humano separa. Por isso que até nas religiões tem-se o conceito da divindade e do medo da divindade. A religião é nato da religião essa situação de ter medo de Deus. Amar e ter medo de Deus. Olha essa dualidade, amar e ter medo. Quando o amor, quando a gente descobre o que é amor, o medo não tem espaço. Nem sabe o que é medo, porque o amor não, não deixa espaço para uma condição de medo. Então, Deus, sendo amor, não deixa espaço para uma condição ínfima de medo que seja. Mesmo que desse para medir um medo assim bem pequenininho, não tem como. Não teria espaço para isso. Então, quando a gente está aqui, jornada espiritual, e ainda está começando a caminhar, ainda tem essa situação de medo. O medo, às vezes, se expressa no medo do julgamento dos outros, ou dos parentes próximos, ou se do merecimento, medo do merecimento, ou de não merecimento, isso é um medo também. Será que eu mereço? Será que eu não mereço? Essa benevolência, essa caridade, isso, aquilo, essa graça vindo até mim, né? Enquanto a pessoa ainda está nos primórdios ali do caminho espiritual, na infância espiritual, que ainda depende muito ainda de uma religião em específico. Não estou dizendo que a religião não tem utilidade, ela tem, é claro que tem. Só que ela é a infância da autoconsciência, porque a pessoa precisa de alguém para corrigir, ela precisa de alguém para estar ali se apoiando, precisa de um mestre, de um professor, de um guia, de tudo isso. Chega um momento em que a pessoa começa a se perceber que já não tem mais sentido, né? Ela começa, a verdade começa a vir à tona dentro do seu próprio ser, porque a verdade é Deus e Deus é o seu próprio ser. Então, dentro de si mesmo vem a verdade, não de fora. Por isso que a gente entra para dentro de si mesmo em meditação. Esse é o fato, né? E aí tem uma coisa interessante, né? E quando a gente começa a sair desse fato da dualidade do, do nosso ser, começa a ser observada, começa a ser explorada, a gente começa, se não começa, já está há um bom tempo já vivenciando minúcias, né? Porque o ser humano, ele não, ele não é o responsável pelo crescimento espiritual dele. Ele, ele é responsável por dar espaço para que o crescimento espiritual ocorra. O crescimento espiritual não é uma coisa a ser conquistada, não é uma coisa a ser buscada. Lembremos que o primeiro fato de hoje é o quê? Vós sois deuses. Deus já é perfeito desde sempre e sempre será. Então, o fato da sua perfeição já estar ali, e toda a iluminação que você pode alcançar já está ali, presente aqui e agora, nesse instante, então não tem nada o que se buscar. Você começa a chegar nesse ponto. Mas enquanto isso não ocorre, você vai tendo os primeiros contatos com a verdade, ou seja, Deus dentro do sendo o seu próprio ser, não é nem dentro, é sendo o seu próprio ser, Deus sendo o seu próprio ser, como verdade, como justiça, como
aparente crescimento espiritual, né? A gente usa crescimento espiritual de uma forma que a gente entenda que não é uma coisa que é buscada fora. É como se fosse uma planta. Você pega uma sementinha, você põe dentro da terra. Da onde sai essa planta? De dentro daquela sementinha. Então, toda aquela planta, desde das folhagens, o tronco, as flores e os frutos já estavam contidos dentro da semente. Só que a semente não sabia disso, então ela teve essa jornada até o autoconhecimento, dela se auto-identificar como a árvore já feita, dando flores e frutos. É que enfim, é o ápice ali daquele ser, daquele ser divino naquele momento. Experiência espiritual. Conosco é a mesmíssima coisa. Nós já, dentro desse serzinho aqui que aparentemente parece limitado, parece cheio de defeitos, parece isso e aquilo, parece feio, parece bonito, parece pobre, parece rico, enfim, dentro dessa pequenina aparência já está toda a capacidade de divindade. Enxergando isso, Jesus, enxergando isso, o Buda, enxergando isso, Lao Tse, todos os outros grandes mestres espirituais, eles enxergam isso, né? Todos eles disseram: vós sois deuses. Reconheça a sua divindade. Conhece-te a ti mesmo e a verdade vos libertará. Por quê? A liberdade do autoconhecimento, eu sabendo quem eu sou, mas não sabendo intelectual. Por quê? É o que eu disse no início. Se eu souber, eu sou Deus. E aí? O que eu faço com isso? Se eu souber que eu tenho bilhões, uma conta bancária com bilhões, mas eu não sei que banco, eu não sei como é que acessa esse banco, eu não sei onde que está esse banco, qual é o número. E aí? O que eu faço com esses bilhões de reais? Se eu não sei nem onde está o banco que eu posso ter acesso a isso. Então aí a gente tem um vislumbre do porquê. Quando a gente descobre que a gente é Deus, muda tudo e não muda nada. Isso em vários sentidos. Muda tudo porque agora você começa a buscar o porquê você é Deus e como que é isso. Mas peraí, eu sou Deus? Por que eu não estou curando? Por que eu ainda tenho conta para pagar? Por que eu ainda estou trabalhando um serviço ali que eu chego no final do dia, eu estou me sentindo excluído, estou me sentindo menosprezado pelo meu chefe, pelo não sei o que lá. Como assim? Como Deus pode se sentir menosprezado? Então você começa a fazer esses questionamentos, principalmente se você estiver fazendo a meditação, você começa a fazer esses questionamentos. Isso ajuda muito você reconhecer o que não é você, o que não é a sua divindade, o que não é o amor divino em você. No momento que você começa a reconhecer o que não é você, sobra espaço para o que você realmente é vir à tona do seu ser e se expressar. Expressar através de amor, se expressar através de graça, através de infinitas formas. Infinitas formas. Aí a gente não limita. Pode ser até num pirulito para uma criança. É a graça que leva um pirulito para uma criança que estava ali meio tristinha, teve um dia meio não ficou perto dos coleguinhas, mas você foi lá e falou pro pai: eu posso dar um docinho para seu filho, para sua filha. Deu, a criança agradece, fica feliz. É a graça sendo feita através e por você, sendo divindade, né? E a outra, em contrapartida, muda tudo, né? Não muda nada, porque primeiro que você já sempre foi Deus, né? Como eu já disse, isso não muda nada. Dessa forma,
E o fato de você não conhecer sua, sua real identidade, sua real capacidade, todos os seus papéis aqui, enquanto ser consciente e espiritual, não muda nada também. Porque enquanto você não descobrir isso, você não vai experimentar essa divindade em sua plenitude. Você está experimentando ela agora como um ser intelectual, puramente intelectual. Não, tá, eu sei que é isso. Ah, é que nem se alguém chegasse para você e falasse, ó, a raiz quadrada de 9 é 3. Mas enquanto você não for lá e não aprender a calcular a raiz quadrada e entender o porquê a raiz quadrada de 9 é 3, isso é uma coisa que falaram para você e tá ali jogado no reservatório da sua consciência ali, tá ali jogado como uma informação qualquer. Então, a partir desse momento, o ser consciente ele começa a fazer um autotratamento, um autoflorescer de si mesmo, que é o crescimento, o que a gente realmente chama de crescimento espiritual. É um florescer de dentro de si mesmo todo o que você realmente é. Assim como a semente, de dentro de si mesma, é capaz de se mostrar ser uma árvore, às vezes com centenas de metros, né? Ali, com frutos doces e maravilhosos, flores infinitamente bonitas que colorem o nosso dia a dia, né? Tudo isso sai de uma pequenina semente que na maioria das vezes nem é visível a olho nu. De tão pequenininha e sai aqueles seres com corpos majestosos e gigantescos, visíveis de longa distância. Então, aqui você tem um vislumbre do que você é, mas ainda você não experimentou. Então, o que que eu faço com isso? Eu começo a busca interna. Interna, o que no hinduísmo é o Atma Vichara. O hinduísmo é chamado de Atma Vichara, é um contexto onde você faz esse questionamento, né? Quem eu sou? O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Independente da pergunta, isso é o que o hinduísmo chama de Atma Vichara, de, de auto-questionamento, de auto-inquirição, independente de forma que você for chamar. Você começa a perguntar, por quê? Opa, peraí. Se eu não sou o ego, repleto de defeitos e crenças limitantes, o que eu sou? E ainda você não tem essa resposta. E eu sou Deus é um negócio muito vago. Um negócio ali jogado no ar, né? É uma coisa ali que é um conhecimento simples, puro. Não é nada prático. Não é uma coisa que você viu alguém vivenciando essa jornada de autodescobrimento. Então você faz o quê? Você começa a buscar livros, professores que já tiveram minimamente essa jornada, ou que já começaram. Pode falar para você, ó, fulano, João, ó, Maria, até aqui eu caminhei nessa jornada de autoconhecimento. Então até aqui eu posso te ajudar de certa forma. Como que foram meus passos, como que foram os meus tropeços, como que foram meus acertos, onde eu me senti mais confortável, com qual linguagem eu me senti mais confortável, porque tem essa também. Deus sendo infinito, ele é infinitamente infinito de infinitas formas, né? Ficou até meio maluco isso, mas é assim mesmo. Deus sendo infinito, ele traz infinitas formas de chegar-se, de você chegar até ele. Então, é uma coisa simples, mas infinitamente difícil para o ser humano, porque essa jornada espiritual ela é cheia de verdades que são paradoxais. Conhece-te a ti mesmo e vos conhece a verdade, e ela vos libertará. E a gente já não conhece a verdade? Já não vem sendo dito aí pelo menos há 2000 anos ali pra gente?
E a gente ainda está ali. Os apóstolos passaram 3 anos com Jesus e começaram a curar, a fazer deslocamento e fazer isso e fazer aquilo que é chamado hoje de milagres, né? Começaram a fazer um monte de coisa ali que Jesus fazia naturalmente, como se eles tivessem nascido fazendo aquilo. E aí, o que a gente não conseguiu? Primeiro, que a gente não tenha e, de fato, um mestre no nosso pé ali, convivendo 24 horas por dia, como os apóstolos tiveram. Então, tem. E aqui, tanto eu quanto o pessoal que estuda aqui junto comigo, nós somos estudantes, estamos caminhando ainda nessa jornada. Então, o pouco que a gente já caminhou, a gente pode elaborar e passar essa experiência, mesmo que seja pouca, para vocês que estão assistindo, que estão aqui escutando, independente da situação, que pode passar esses passos que a gente já deu. Então, o, esse fato de a gente ter essa divindade e não saber o que a gente faz com isso é muito forte, é praticamente natural do ser humano, porque é uma jornada mesmo. Você está ali, você está começando, você acabou de nascer nesse corpo físico. Você tem as pernas e os pés, tem o cérebro, você tem já praticamente tudo formado, com questão de alguns ossos ali, ou fortalecimento de alguns músculos, mas já está tudo formado. E o que não tiver formado, vai ser formado conforme o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu florescer. Então, essa aparência de não conseguir realizar os ditos milagres, que são só as atividades da consciência espiritual, são só porque a gente ainda não desenvolveu é, a experiência daquilo. Imagina só, a criança acabou de nascer, ela não consegue usar as perninhas, ela já tem as perninhas, mas não consegue. Porque os ossinhos ainda estão terminando de se formar, porque se os ossos estivessem formados, com muita dificuldade, ela sairia do útero da mãe. Então, ela já sai com os ossos 90% ali formados, né? Principalmente aqui no cucuruto aqui, né? A criancinha ainda tem a moleira, né? Que o pessoal fala que ainda está aberta, né? Ainda está se desenvolvendo para fechar, proteger totalmente o cérebrozinho criança, né? Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e isso vai formando para que ela possa fazer o uso. A mesma coisa se dá com a gente. À medida que a gente vai crescendo espiritualmente, as faculdades espirituais vão se demonstrando conforme o nosso desenrolar, nosso desenvolvimento, nosso florescer. Não é uma coisa que é conquistada, já está lá. Só que a gente ainda está aprendendo. Está andando de bicicleta, mas ainda com rodinha. Então, opa, vamos devagar. Até porque o que ocorre, né? Quando a gente está se desenvolvendo, é o exemplo de uma criança também. O que ocorre quando ela dá os primeiros passinhos? Ela cai, se machuca, dependendo da situação, ela pode segurar no cabelo da mãe, alguma coisa, ainda não tem o controle total sobre os bracinhos e as mãozinhas e os dedinhos, puxa o cabelo da mamãe, o brinquinho, principalmente o brinco que tá grandão ali pendurado na orelha, cintilando, ela nhaque, puf, e dá aquela puxada gostosa, né? Então, com o ser humano, a mesma coisa, está se desenvolvendo. Não que você não tenha essa capacidade, já é você essa capacidade. Mas, do momento que você descobriu que você tinha perninhas, até o momento que você começou a caminhar, teve uma jornada de autodescoberta. Opa, vou caminhar. Mas para que servem esses toquinhos na ponta do meu pé?
Eu não sei para que que serve. Ah, é para ajudar a manter o equilíbrio. Eles são chamados dedos, dedão, dedinho. Assim como tem na minha mão, tem no meu pé. Na minha mão ajuda eu a agarrar as coisas e segurar as coisas. O meu pé ajuda eu manter o equilíbrio, dar impulso, e, enfim, todas as atividades que são desenvolvidas pelo pé. Então, tudo isso é parte do desenvolvimento. E o desenvolvimento, mais uma vez, enfatizando esse fato. É um florescer de si mesmo. A semente da laranja já tem a muda da laranja, já tem a pé da laranja, a flor e o fruto dentro dela. Já está tudo ali pronto. Não é amanhã. É que para semente tem uma jornada de autoconhecimento, de que a gente identifica como o crescimento da planta. Recebe água, luz do sol, tudo isso é a graça vindo até ela. Ela não se esforça para receber. Mesma coisa somos nós. Tudo que vem de fora é que o ser humano criou essa crença de luta, combate, de competição. E a partir do momento que a humanidade começar a soltar essa questão de combate, competição, vai se tornar muito mais fácil crescer espiritualmente, financeiramente, amorosamente, enfim, de qualquer forma. De qualquer forma, porque hoje em dia os relacionamentos estão pautados por interesses externos, interesses egóicos, ou seja, a beleza física, a, seja, a aparência, né, do corpo, se tá do jeito que você gosta, nos modos que você gosta, é, a capacidade financeira da pessoa, enfim, N motivos externos. Quando, quando o que mais importaria seria a afinidade espiritual. Por quê? Dependente da aparência ou da capacidade financeira do seu cônjuge ou possível amante, namorado, namorada, né? Se fosse uma relação pautada no crescimento espiritual, todo o restante vos seria dado por acréscimo. Por quê? Um casal feliz, estando feliz, eles não dependem um do outro para ter a felicidade. Felicidade é compartilhada entre os dois. É um fluir. Compartilhe o que me faz feliz contigo e tu compartilha o que te faz feliz comigo. Então, esse compartilhar, eu estou compartilhando a minha felicidade. O prazer de estar fazendo uma tarefa contigo, de assistindo um filme, de estar estudando, de estar caminhando numa praça contigo. Isso para mim é uma felicidade, eu estou compartilhando contigo. E, em contrapartida, a mesma coisa. Então, é um fluxo. Eu estou deixando fluir toda a felicidade desse momento, desse instante, para você. E vice-versa. Então, o que que ocorre com esse casal? Ele cresce. Cresce financeiramente, amorosamente, enfim. E meu amigo, esse casal cresce. Na maioria das vezes, nem tanto financeiramente, porque não é o objetivo maior do casal. Porque quando tem um casal formado, pessoas que estão com objetivos espirituais, eles, a parte financeira, eles resolvem o bruto e o que o que daria para eles conviverem, terem a vida tranquila deles e ainda guardar uma porcentagem por eventuais problemas que possam aparecer, né? Que a gente está no planeta que é conflito, né? Então pode ocorrer conflitos aí com os outros irmãozinhos. Então esse casal começa a crescer, em todos os sentidos. E aí ele atingiu aquela meta de que o crescimento ali está sustentável, então o casal foca aonde
mais impera a vontade dos dois. Ou no relacionamento amoroso, ou no crescimento espiritual, seja lá o que for. Eles vão focar naquilo e vão avançar a toque de caixa. Porque é yin e yang. A gente está aqui ainda baseado no nosso ser espiritual na dualidade. Então, ou a gente é mais yin ou é mais yang. Então não tem meio termo. E aí quando a gente encontra um parceiro ou uma parceira e, opa, achou ali espiritualmente é perfeito. Meu amigo, esses dois, ó, cresce e cresce muito. Porque o feminino apoia o masculino e o masculino apoia o feminino, e os dois crescem aqui, onde tem uma dificuldade maior, o outro apoia, ajuda, é, faz e se esforça para estar ali junto, para, sabe, para ajudar a erguer, para, sabe, ó, aqui, ó, esse lado aqui você não está muito bem, vamos que se ele fizer assim, assado, ou se fizer dessa forma, ou se estudar dessa forma, e vai apoiando e vice-versa. Então, os dois não tem parada, tudo é divertido, tudo é gostoso, tudo é feito com amor, é, e o amor mais uma vez, no contexto do que a gente começou falando, vós sois deuses. E aí, esse casal completa o primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Seria o principal mandamento, que poderia até extirpar todos os outros. Amai a Deus sobre todas as coisas. Um mandamento. Vocês veem como é que a verdade é tão maravilhosa que um mandamento já resolveria tudo. Amai a Deus sobre todas as coisas. Se eu descobrir que eu sou Deus, então minha parceira também é. Então, se eu tô amando ela, então eu tô amando Deus sobre todas as coisas também. Olha que fantástico isso, né? Você tá amando Deus sobre todas as coisas. Seu filho é Deus. Seu cachorrinho é Deus. Você ama cada um deles. Tá amando a Deus sobre todas as coisas. E depois, se quiser, até pode seguir os outros mandamentos. E ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se eu sou Deus e o outro é Deus, não tem o próximo. Só tem Deus. Só tem Deus para amar sobre todas as coisas. Então, aí você começa a perceber todo esse relacionamento. O porquê de cada coisa que cada mestre, que cada professor espiritual te falou. O que foi a real serventia daquilo durante essa jornada de autodescoberta. Olha que interessante esse momento. Você olhar para a sua jornada aqui e agora, descobrindo que você é Deus. É Deus. E aí, o que eu faço com isso? Eu experimento essa divindade e eu sou. Como que eu experimento isso? Agora a gente chegou na pergunta principal aqui de todos os estudos. Como que eu experimento essa divindade? Como? Na meditação. Seja ela meditação contemplativa, a meditação, enfim, pega essa verdade, eu sou Deus. Ah, eu não sei o que que é isso, não sei como que é isso, porque eu nunca experimentei. Ponto. Mostra para mim, para entender o que que é isso. Permita-se silenciar. E o silenciar não é diferente de apagar os pensamentos, porque isso é impossível. Pensamentos vão continuar à torta direita. Você já viu o rio que para e espera você passar para ele continuar? Não, ele vai continuar. Se você não tomar cuidado, se você não passar por uma ponte, ele te leva a rio abaixo. Os pensamentos é a mesma coisa. Se você não souber como passar se desviando dos pensamentos,
essa correnteza de pensamentos, você vai ser levado e vai mergulhar ali nos pensamentos. Tem meio termo. E os pensamentos não vão parar de vir. Independente se são bons, se são ruins, isso não faz diferença nenhuma. Pode ser até pensamentos absurdos. Ah, eu vou lá e chutar a canela do Zé. Mas por quê? Não sei. Deu só ver esse pensamento na minha cabeça. Ah, antigamente, nós mesmos, que estávamos ainda na dualidade, e um pensamento desse, meu Deus, olha o que, que eu estou pensando. Eu já estou me tornando uma pessoa horrorosa, maldosa, isso e aquilo, e começava o auto-julgamento. Hoje não. Hoje nós aqui estamos reconhecendo a nossa divindade. E o pensamento, como a mente ainda não foi treinada pelo lado espiritual, ela metralha pensamento atrás de pensamento. Então não adianta você ficar lá lutando com a mente. Você vai ter uma briga de mordida com um cachorro que nunca foi treinado, o cachorro tá ali com medo de ti, você vai perder. Mesma coisa com o pensamento, você vai perder. Você vai perder. Porque o pensamento está ali, soterra você em preocupação, em angústia, em conflito e assim por diante. Então, sente a margem dos pensamentos. Deixa eles fluir. Deixa ele, não segura nenhum. O fato da meditação principal de você relaxar, o caminho mais fácil para relaxar é não segurar nenhum pensamento. E como que eu faço para não segurar nenhum pensamento? Ah, sentei aqui, opa, tenho que tirar a roupa do varal. Mas isso não é importante. Põe do lado. Deixa que eu. Tá chovendo. Aí vem assim o pensamento, vem logo de cara. Ah, mas começou a pingar. Tem que tirar a roupa do varal. Mas não é importante. Na hora que eu terminar, eu vou lá e tiro. Pôs do lado, tirou a importância. Ah, mas começou a chover forte. Vai molhar toda a roupa que você lavou, vai perder a lavagem. Não, não é importante. Daqui a pouco, se precisar, eu refaço a lavagem da roupa. Ponto, você vai deixando de lado. Só argumento. Não, não é importante. Tem importância agora. E volta. Por quê? Por fato. Eu sou Deus. Tá. Aí vai vir a seguinte pergunta. Mas se você é Deus, como é que você ainda tá devendo ali, ó, na conta do telefone que ainda não foi paga? Ô, cabeça dura. Tá tentando enganar quem? Não, não tô tentando enganar ninguém. Eu sou Deus. Isso aqui deixa de lado aqui. Fica de lado. Esse é o fato. Experimenta isso. Experimenta o som da palavra. Eu sou. Eu sou. Experimenta. Mergulha nesse fato de que você já é iluminado, você já é abençoado, que você já é isso, já é tudo, sem conflito. Mergulha no fato que você já realizou tudo. Não tem mais o que. Relaxa. Ah, não, mas eu tenho que cavucar lá e plantar não sei o que lá. Não, mas eu já realizei, eu já fiz, eu já sou, eu já tenho diploma, eu já sou iluminação. E volta com esse fato. Você tá vendo que o pensamento vem, a gente olha para ele, põe ele do lado e volta pro fato. Verdade. Eu sou Deus. Isso é meditar. Em silêncio. Ali você senta, coluna ereta, pode ser na cadeira sentado mesmo, se você tiver uma almofadinha, senta em cima, se tiver facilidade, pode sentar na posição de lótus e medita. Isso é meditar. Voltar-se para o fato do que se realmente é. Isso. Porque senão você fica debatendo com o pensamento. E senão você fica lá. Não, mas eu preciso. Mas peraí, deixa eu só ver aqui o que eu preciso fazer mesmo. É isso, aquilo. Ah, não, então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Já perdeu o foco. Deixa do lado. Não, não, isso não é importante agora. Põe do lado.
O que é importante agora é eu sou Deus. E volta aqui. E o que que é isso? Ainda não sei. Mas como que deve ser Deus? E vai mudando a mesma pergunta sobre o mesmo fato. É como se você estivesse pegando uma, uma pedra de cristal. Ah, tá, isso é um cristal. O que que é isso? Não sei. Deixa eu virar aqui. Ah, isso aí também é um cristal. Então você vai começando a observar de todos os ângulos possíveis essa verdade. Até que o momento que você relaxa o suficiente, você respira profundamente, e a experiência de você sendo Deus vem à tona. Porque você já deixou tudo de lado. O que que falta? Tudo que você não é, você já deixou de lado. Tudo que veio e você não é, você deixou de lado. O que ocorre vem à tona o que você realmente é. Através do quê? Sentimento. Sentimento. Não vai ser uma explicação, não vai ser um pergaminho dourado. Talvez possa até ter essa experiência para ti, dependendo do que você precisa, não do que você quer. Vai vir, mas na maioria das vezes é o sentimento. Vem, eu sou Deus. Então vem aquela completude, aquele preenchimento, aquele sentimento de, opa, agora eu entendi o que que é isso. Ah, você sente o que é isso. Na próxima meditação, mesmo que for um sentimento breve e simples, sem importância nenhuma sobre esse fato, que a verdade contém, mesmo que fosse uma letra da verdade, uma letra da verdade, dentro dessa letra contém toda a verdade universal. Ponto. Deus é infinitamente grande e infinitamente pequeno. Ele é o nosso ser, para vocês terem uma ideia. Ele é o nosso ser. Esse universo todo que é Deus está aqui como consciência sendo o nosso ser. Então ele é tudo isso e isso aqui também. Então, olha só como o discorrer dessa verdade está transformando. Então, agora que você sentiu, próxima meditação, você vai voltar naquele ponto inicial, não ficar preso nele. Porque senão você está endeusando uma situação ou um sentimento que foi pedido por Jesus e todos os outros mestres para não cultuar santos de barro, imagens, ideias também pode ser transformado para o momento de hoje. Uma ideia. Ah, uma ideia maravilhosa. É mesmo a verdade dita, escrita, não se deve se prender nela como se fosse a última coisa do mundo. Deixe ela fluir. Você volta naquele momento que você sentiu aquilo. Volta, lembra daquele sentimento. Permite ele preencher você de novo. Ah, isso sou eu. Sentiu. Isso é um pequeno vislumbre do que sou eu. E aí provavelmente vem mais pensamento, que é o seu ego jogando pensamento ali para não querer sair de cena. E aí volta ao seu trabalho novamente. Ah, mas isso não sou eu, não faz parte de mim. Não tem importância esse pensamento. Deixa do lado e volta naquele sentimento. Vê o que acontece. Vê o que acontece. Ah, de repente, a partir daquilo, floresce um pouco mais. É como se fosse uma plantinha mesmo. A partir aquele galho, cresce outro. Daquele outro, cresce outro. Daquele outro, cresce outro. E vai se tornando aquela árvore majestosa, estrondosa, toda florida, verde, maravilhosa, toda voltada para o sol. Então, assim como a árvore não foca tudo o que ela é num galho só, você também não pode focar toda a sua experiência espiritual num ponto só. É, foi maravilhoso. Nossa,
Deus do céu, foi maravilhoso essa experiência espiritual. Solta. Amanhã tem outra. Não tem um trecho da Bíblia que fala que a gente não pode se alimentar do maná de ontem? É exatamente isso. A experiência de ontem foi de ontem. Você pode começar a partir dela. Como uma experiência, não. Ó, vou começar aqui porque a gente tem que começar de algum lugar, né? Começar com esse sentimento que trouxe, que eu veio, como eu me senti. Eu posso me lembrar disso. Opa, o que mais? O que mais sou eu? Não se limite. Você é um ser infinito. E você vai ficar preso a uma pequenina experiência espiritual? Não. O que mais tem atrás daquele monte? O que tem na lua? O que tem no fundo do mar? O que tem em Júpiter? Como é formado Júpiter? O que é aquela coloração? O que é isso? O que é aquilo? O ser humano é. Ser humano, não, né? O ser espiritual é naturalmente curioso para conhecer a si mesmo. Sendo o universo parte de Deus e Deus sendo o seu próprio ser, tudo aquilo é parte do seu ser. Então, quando você olha para aquilo, você olha para uma parte do seu próprio ser. Você ainda não conheceu? Opa, essa parte aqui, deixa eu investigar. Mas o que é isso? Como se fosse um pesquisador mesmo. O que é isso? Por que isso? Por que assim? Por que assado? Então você começa aquela investigação, volta no Atma Vichara, tem o Corvo Seco, tem as, um, enfim, tem um monte de literatura do Atma Vichara. Você fazer essa autoinvestigação, você entender o processo de autoinvestigação, entender como que funciona o seu ser, entender assim, pelo menos na base, oh, mas espera aí, eu tô, isso é, sou eu, isso não sou eu, isso é assim, isso não é assim. Esse pensamento é meu, esse pensamento não é meu. Esse pensamento é parte do meu ser, esse pensamento não é parte do meu ser. Então você começa a identificar cada vez mais as partes do seu ser. Então começa a ser um processo de autoinvestigação completo e total. O conhece a ti mesmo. Ali. Porque incomodou? Opa, incomodou não é parte do meu ser. Opa, mas por que que incomodou? Se não é parte do meu ser, não deveria. Eu não deveria nem prestar atenção nisso, mas eu prestei tanto atenção que até incomodou. Se incomodou, é uma coisa que ainda eu preciso olhar com um pouco mais de dignidade, um pouco mais de carinho, mais de atenção, para que eu identifique que não é meu mesmo. Não porque eu vou lá investigar até o último fiozinho ali do que está ocorrendo, das minúcias, do último grãozinho de arroz, do último fio de linha, do fio de cabelo e do não sei o que lá, do último átomo ali. Eu não preciso ir lá tão fundo. Preciso identificar. Opa, incomodou. Por que que incomodou? Como que incomodou? Por que que incomodou? A pessoa olhou para mim, eu fiquei incomodado. Por que que eu me senti dessa forma quando aquela pessoa olhou para mim? Não precisa ir mais longe do que você já começou a perceber que não é você. Quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a perceber o que não é você, o que não faz parte de você, o que são só conceitos, o que são só julgamentos, o que são só preconceitos. Enfim, você identificou? Opa, não sou eu. Você identifica que não é você, então começa a perder o sentido. Ah, mas peraí, não sou eu. Ah, o fulano falou que eu sou louco. Se a pessoa ainda está na dualidade, ainda está nesse vivenciando esse mundo de aparências,
ela vai achar que ela é isso mesmo. E vai ficar com raiva, e vai ficar ofendida, e isso e aquilo. Mas a gente é estranho, a gente nunca é igual um ao outro. Então, aos olhos humanos, é um louco. Para uma pessoa que é extremamente egoísta, o que que era Jesus? Era só mais um louco. Estava compartilhando coisa que ele nem tinha com os outros. Porque ele tinha o reino que ele falava? Não. Ele falava que ele era príncipe, não sei da onde lá, mas. E aí a coroa? E o título? Então, do ponto de vista de uma pessoa egoísta, Jesus era só um louco que estava tentando compartilhar uma coisa mais louca ainda com um povo que aceitou as loucuras dele. Olha como que se a gente parar para pensar, julgamento humano é. E aí, se você está no lugar de Jesus aqui, se identificando como sendo o ser de Deus, o que que Deus faria no seu lugar? Se eu fosse, se eu tivesse total identificação com Deus, como que seria? Eu ia amar todo mundo. E o que que Jesus fez? Exatamente isso. Então, essa investigação, esse eu sendo Deus, hoje tenho uma, um leque maior de opções para a gente lidar com isso. Não é nem acreditar ou não. Você está assistindo até aqui, é porque você já, de alguma forma, já sabe que isso é verdade no seu ser. Você pode até não ter sentido isso como verdade do seu ser, mas de alguma forma, lá no fundo, você sabe que isso é verdade. Independente do que falem, isso é a verdade. Você está aqui, já faz quase uma hora que eu tô aqui falando, isso é a verdade, meu amigo. Não tem pra onde você correr. Você e Deus são um só ser. A única diferença é que você ainda não alcançou a plenitude do autoconhecimento, do que você pode ou não pode fazer, quanto você consegue amar as pessoas incondicionalmente, do quanto você pode deixar fluir de si mesmo toda essa onipotência, essa onipresença, essa onisciência, sem custo algum, sem esforço algum, sem luta alguma. Então, eu espero que agora, nesse finalzinho, você consiga, pelo menos, se direcionar um pouco mais firmemente, mais diligentemente para essa caminhada sua de autorreconhecimento, de autoidentificação, de autoglorificação, para que o seu ser, a partir de agora, não fique pautado por conflitos, que eles são partes do seu aprendizado. Conflitos. Por quê? Porque tem um ser aqui que é Deus, tem outro ser aqui que é Deus, mas esse aqui não identifica a sua própria identidade. Esse aqui também não. Então, esses dois seres aqui, ó, essas duas cabecinhas de vento aqui, não identificando que eles têm tudo, eles não precisam lutar por nada, eles vão lutar, porque eles não entendem esse fato que eles têm tudo. Então, eles vão lutar. Então, essa luta dos dois cria conflito, que pode ou não atingir você, que está aqui, ou você que está lá, sabe-se lá quando. Então, isso pode ocorrer. É o processo do aprendizado deles também.
Espero que tenha ficado bem claro, o máximo possível. Espero que tenha tocado no coraçãozinho de cada um de vocês, cada palavra. Espero que essa pouca experiência que eu tenho sobre isso tenha ajudado de alguma forma, independente de como foi, de quando foi, porque isso aqui vai ficar gravado aí, sabe, sei lá até quando aí no YouTube, até o YouTube falir e fechar. Então vai ficar aí, disponível. Então, você que estiver assistindo agora, seja lá quando, que isso toque o seu coração. Sinta essa verdade, mergulhe nela, silenciosamente, profundamente. Sinta essa verdade e deixe todo o resto de lado, mesmo que for por 5, 10 segundos. Deixe todo o resto de lado. E seja, simplesmente seja. Beijão no coração de todos vocês. E a identidade do seu próprio eu venha à tona cada vez mais e ilumine a humanidade. Até mais.